Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. O excerto que acabamos de ouvir, capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 a 20, corresponde à parte final do Evangelho escrito por São Marcos, o segundo dos 4 e muito provavelmente o primeiro de todos a ser escrito. Dito isto, há que acrescentar que inicialmente este Evangelho terminaria no versículo 8. Os restantes, onde estes se incluem, terão sido acrescentados mais tarde, provavelmente por volta do ano 150, meados do século II. As cópias mais antigas que há deste Evangelho não incluíam esta parte, e para além disso, a linguagem e o estilo utilizados são diferentes. A versão inicial, realmente escrita por São Marcos, terminava com o medo das mulheres que, na manhã de Páscoa, encontraram o túmulo vazio. Provavelmente foi assim que Marcos terminou o seu Evangelho, dando-lhe um final aberto e como que convidando o leitor a completar o relato com a sua própria experiência pessoal de seguimento de Jesus, superando o medo, vendo Jesus e dando testemunho dele. No entanto, este final parece ter deixado insatisfeitos os leitores deste Evangelho, e apareceram várias tentativas de dar ao Evangelho segundo Marcos um final mais satisfatório. Algumas dessas tentativas estão, aliás, atestadas em diversos documentos antigos que nos transmitiram o texto do segundo Evangelho. De entre os diversos finais que apareceram, houve um que se impôs aos outros, do qual faz parte este excerto que escutaremos neste domingo da Ascensão do Senhor ao céu. Embora tardio e certamente não redigido por Marcos, este final é, contudo, parte integrante da Escritura Sagrada. A Igreja reconhece-o como canónico, como inspirado por Deus e como Palavra de Deus. Os elementos apresentados no texto são pequenos resumos de relatos feitos por outros evangelistas. Assim, a aparição de Jesus ressuscitado aos 11 depende da versão de Lucas e de João. A definição da missão dos apóstolos depende de Mateus e de Lucas. O relato da Ascensão depende de Lucas. O quadro traçado apresenta os discípulos a reagir de uma forma muito negativa ao facto de Jesus já não estar com eles. Na manhã da ressurreição, eles estavam em luto e em pranto. Versículo 10. Depois receberam o testemunho das mulheres que encontraram Jesus ressuscitado, com incredulidade e com um coração obstinado. Versículo 14. Num caso e noutro, negam-se a ir em frente e a continuar a aventura que começaram com Jesus. Têm medo de arriscar e preferem ficar a chorar o leito derramado, a chorar as feridas. No texto deste capítulo final de São Marcos, que precede este excerto do Evangelho, predominam expressões como apareceu, anunciar, não acreditar. É o encontro com Jesus ressuscitado no momento em que estavam à ceia,
Leia-se, no momento em que era suposto fazer memorial da última ceia com o Senhor, durante a qual ele tinha instituído a Eucaristia e a sua presença eucarística, que vai obrigá-los a sair da sua enxerga e a assumir os seus compromissos e responsabilidades como membros da comunidade do Reino. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, o Evangelho é para todos. Nós temos que ir, não ir para, mas ir pelo mundo inteiro. No grego, apenas proclamai está no imperativo, e depois indo pelo mundo inteiro. Pressupõe-se, se for preciso, ir pelo mundo inteiro. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Estas palavras são fortes, mas são claras. No grego, será salvo está na voz ativa. Os crentes e batizados salvar-se-ão, mas será condenado está na passiva. Na verdade, antes da encarnação de Jesus, já estávamos todos condenados. Jesus é o Salvador. Ele é a salvação. Ele é a porta, é o caminho, é a verdade e a vida. É uma grande responsabilidade a nossa. Estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão línguas novas, apanharão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno mortal, não sofrerão nenhum mal. Hão de impor as mãos aos doentes, e eles ficarão curados. Como disse, este final foi acrescentado em meados do século II. Podemos pensar, como é que o autor destas linhas sabia que eram estes os sinais que haviam de acompanhar, isto é, que haveriam de servir para identificar aqueles que de facto são crentes e batizados? Porque sabia, porque o via à sua volta. A primeira geração e grande parte da segunda e até da terceira geração de cristãos já teria morrido nesta altura, mas eram comunidades vivas, como há tantas hoje em dia, provavelmente até em muito maior número do que nesse tempo. Comunidades de discípulos missionários fervorosos e abertos à ação do Espírito Santo. O Evangelho continua. Então o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. E este Evangelho termina como começou, ou dando cumprimento ao que o Senhor tinha ordenado. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam.